Alô a todos compatriotas e concidadãos brasileiros, em especial os meus conterrâneos gaúchos. No último dia 10 de agosto, na segunda-feira passada, foi celebrado um termo de compromisso entre o Banrisul e a Universidade Federal de Pelotas e o Instituto de Opinião Pública, o IPO, também de Pelotas. Por que eu trato deste assunto? Neste termo de cooperação, o Banrisul doou R$560 mil para que as pesquisas epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas, que servem de base para os chamados mapas e bandeiras coloridos, chamados eufemisticamente de política de distanciamento controlado do governo do estado do Rio Grande do Sul, seja implementado. Acompanhe comigo o raciocínio. A Universidade Federal de Pelotas, comandada pelo reitor Pedro Curialau, ligado à esquerda radical, faz as pesquisas que servem de base para que o governo Eduardo Leite implemente a sua política de mapas e bandeiras coloridos, que impõe severas restrições econômicas e nas relações de trabalho à população gaúcha e, ao mesmo tempo, impõe restrições à própria liberdade de locomoção e à própria liberdade dos indivíduos no Rio Grande do Sul. Por que eu estou trazendo esse assunto e faço uma crítica? Atentem todos gaúchos. Trata-se de uma doação do Banrisul para a Universidade Federal de Pelotas e para o Instituto de Pesquisa e Opinião, chamado IPO, uma instituição particular, Instituto de Pesquisa de Pelotas. Eu sempre disse e sigo reafirmando que há um pacto político entre Eduardo Leite e o reitor da Universidade Federal de Pelotas, senhor Pedro Curialau. Não estou colocando jamais em dúvida o respeito, a honorabilidade e a credibilidade da Universidade Federal de Pelotas, que tem professores e pesquisadores do mais alto gabarito e com toda a titulação. A questão toda é o uso político por parte do atual reitor, que junto com o governador do estado, Eduardo Leite, estão fazendo uma pesquisa com uma finalidade nitidamente político-partidária e ideológica de se contraporem ao governo federal do presidente Bolsonaro. Mas não é só isso os objetivos dessa pesquisa. O pacto político que existe entre ambos é também um acordo das elites de Pelotas e um acordo entre grupos políticos de Pelotas de manutenção do poder. Olhem só, Pedro Curialau, reitor da UFPEL, chegou a ser cogitado como pré-candidato a prefeito pelo PT, ou mesmo pelo PSOL, e acabou desistindo de concorrer à prefeitura de Pelotas. Isso facilitou, por óbvio, a possibilidade, a tentativa de reeleição da atual prefeita Paula Mascarenhas. Aí está um dos acordos políticos. Evidentemente que eles se esqueceram de combinar com o povo de Pelotas, que é quem vai votar nas eleições de novembro que vai decidir. A desistência de uma eventual candidatura que aconteceu no passado remoto de Pedro Curialau, eles pensaram naquele momento que iria facilitar a reeleição de Paula Mascarenhas. Mas se esqueceram que quem decide é o povo. E mais, o atual reitor, ele, por óbvio, ganha muito mais com essas pesquisas em termos de projeção política e pessoal e até num eventual segundo mandato de reitor do que como prefeito de uma cidade como Pelotas, que enfrenta várias dificuldades econômicas, financeiras e até de estrutura administrativa. Então, eu quero mostrar para vocês que esse pacto político já existia e está sendo sedimentado cada vez mais. Se eles têm um acordo político, é uma opção deles e que cabe ao povo julgar, mas, porém, utilizar o Banrisul
banco de todos os gaúchos, um banco estatal, para financiar a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, associado a um instituto particular, que é o Instituto de Pesquisa de Opinião, isso não é admissível, está, sem dúvida, violando, inclusive, o princípio da impessoalidade na administração pública, o princípio da moralidade. O que eu chamo a atenção de vocês? A universidade, se o reitor da Universidade Federal e o governador do estado querem insistir com essa pesquisa, é uma opção política deles, mas utilizar o Banrisul, um banco estatal, um banco público, para doar, simplesmente doar, e não apenas financiar, como até poder-se-ia admitir, aí já é demais. Olha a situação que está passando o Rio Grande do Sul. O Banrisul doará R$560 mil para a Universidade Federal de Pelotas e para o Instituto de Pesquisa e Opinião, também de Pelotas, e ao mesmo tempo o Banrisul não facilita a linha de crédito sem juros para os servidores que há tanto tempo recebem salários atrasados e parcelados. Eu pergunto, por que então o governador do estado, Eduardo Leite, não faz com esses R$560 mil uma forma de equalizar a folha de pagamento dos salários mais baixos no estado do Rio Grande do Sul, principalmente do magistério gaúcho, ou quem sabe, facilitar a linha de créditos já, sem juros, que o Banrisul, utilizado pelo governo do estado, está doando R$560 mil para a Universidade Federal de Pelotas e para o Instituto de Pesquisa e Opinião, por que não fazer essa troca? Passar para o servidor público, os servidores que ganham menos, essas linhas de crédito sem juros. Ou quem sabe que tal os salários dessas categorias? Ou mais, quem sabe o Banrisul poderia ser utilizado com esses mesmos recursos para dar linhas de crédito aos pequenos e microempresários do Rio Grande do Sul que estão quebrando, estão sendo penalizados com essa política de mapas e bandeiras coloridas, chamadas com eufemismo de distanciamento social controlado, onde é mais precisamente uma paralisia da economia. Ou mais, quem sabe esse dinheiro do Banrisul não poderia ser direcionado para os micro e pequenos produtores rurais que também estão sofrendo tanto e que estão na iminência de sofrer aumento de impostos. Então, sociedade gaúcha, conterrâneos gaúchos, mais uma vez a gente vê a utilização política do Banrisul para satisfação de interesses políticos e eleitorais do governador do estado, Eduardo Leite, para financiar a pesquisa do seu grande aliado, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, uma pesquisa que tem a sua metodologia, questionada por muitos, e que está servindo de base para toda uma política do Estado. Coloco de novo a vocês, por que só uma pesquisa vinculada a uma única universidade, que é a Universidade Federal de Pelotas, e por que não ter sido feita com uma rede, com um pool de universidades? O Rio Grande do Sul tem diversas universidades públicas e privadas que poderiam estar nesses estudos, de todas as regiões do estado, e não apenas uma universidade. Por que a Universidade Federal de Pelotas, onde Eduardo Leite graduou-se como bacharel em Direito, aonde os seus pais foram professores, seu pai inclusive foi diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas? Por que a UFPEL, aonde vários integrantes do governo Eduardo Leite também se graduaram? E mais, o gabinete de crise, este que decide sobre as bandeiras e os mapas coloridos, que restringem tanto a economia gaúcha e que cerceiam inclusive a liberdade dos cidadãos gaúchos, por que nesse gabinete de crise tem o governador, que é um bacharel em Direito, nem sequer é advogado, tem a secretária de Saúde, que é uma assistente social,
O reitor da UFPEL, que mesmo tendo sua titulação no exterior, ele não é médico, é formado em educação física, e não tem sequer um médico, um representante do empresariado, representante dos trabalhadores e representantes da sociedade civil. Isso eu questiono a vocês. Esse é o gabinete de crise alimentado pelos estudos da pesquisa da Universidade Federal de Pelotas e pelo Instituto de Pesquisa e Opinião, também de Pelotas, uma instituição particular. Peço a vocês que tenham muita atenção. Muitas vezes se discute a utilização do Banrisul. Eu defendo o Banrisul como um banco público dos gaúchos, a serviço da economia gaúcha, a serviço principalmente dos servidores públicos gaúchos que ganham menos, que nessa hora teriam que ter todo o auxílio, todo o incentivo e linhas de crédito facilitadas, sem juros. E a gente vê que, do contrário, que o governador do estado não tem nenhuma facilidade para o pequeno microempresário, para o pequeno e microprodutor rural, para os assalariados, para os servidores públicos, mas doou R$560 mil para a Universidade Federal de Pelotas, que poderia tranquilamente ter pego esse dinheiro com financiamento, seja na Caixa Econômica Federal, seja no Banco do Brasil, no próprio BNDES, ou quem sabe até, já que a pesquisa tem finalidades científicas, como diz o reitor, poderia ter pego na própria Organização Mundial da Saúde ou em outro banco internacional. Essa é a indagação que eu trago a vocês e peço a vocês que prestem muito atenção em como o governo do estado conduz as políticas públicas e conduz principalmente a questão da saúde pública no nosso estado, que visivelmente está sendo para finalidades políticos, eleitorais e partidárias. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, em que eu tratarei das questões dessa tentativa de aumento de impostos no Rio Grande do Sul, que está prestes a ser votada na Assembleia Legislativa. Até o próximo vídeo e lembre-se, o Rio Grande do Sul precisa de uma oposição de verdade, Eduardo Leite. Muito obrigado a todos.